Olá pessoal, estamos aqui com vocês novamente na competência de número 2. A gente vai tratar de operações cambiais, ok? Então qualquer dúvida a gente vai tirando nos chats, vocês fazem pergunta, fiquem à vontade, certo? Bem, o que quer dizer câmbio? A gente precisa se perguntar, não é? Então o câmbio é troca de alguma coisa, vem da palavra mesmo, cambiar, trocar mercadorias, objetos. E quando falamos trocar moeda, aí a gente vai para o mercado de câmbio. Isso moeda internacional, tá? Então, como cada país possui a sua moeda própria, né, com seus respectivos valores, a gente tem que ter um local onde a gente possa trocar essas moedas, tá? Nesse mercado, que a gente fala mercado de câmbio, existem os vendedores e os compradores, ok? E apesar da nossa produção ela ser local, a gente precisa fazer negócios com outras nações, com outros países. E para isso a gente precisa ter moedas, precisa fazer a troca dessa moeda com os outros países, ok? Então, existem moedas diferentes, como o dólar americano, o dólar canadense, o dólar australiano, né, o peso argentino. E a gente não pode viajar, não pode fazer negócios, comprar, vender com a nossa moeda. Onde a gente chega, a gente tem que efetuar a troca. Se a gente vai viajar, a gente tem que efetuar essa troca, correto? Então, a gente também deve ter uma política para essas trocas, que chama-se justamente política cambial, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Continuando, no mercado de câmbio, né, como eu falei, que ocorrem essas trocas, onde pessoas estão comprando e pessoas estão vendendo a moeda. E nisso, propriamente, a gente efetua essas trocas. É o local também onde se realizam as operações de papéis, não só de moedas, mas também de papéis, né? No mercado de ações, papéis em outra moeda, tá? Ele também, assim como a parte da política monetária que a gente viu na competência 1, esse mercado também é regulado pelo Banco Central, ok? Então, vamos pensar um pouquinho quais os tipos de mercados, quais os tipos de operações que se faz nesse mercado. A gente tem, no mercado de câmbio, são realizadas basicamente 3 tipos de operações: a compra, a venda e a arbitragem. A arbitragem é quando a gente entrega a moeda estrangeira por uma outra moeda estrangeira, certo? A compra e a venda é mais simples a gente entender. Então, nesse mercado, a gente pode fazer as operações de compra e venda de moeda estrangeira, como cartões de crédito é considerado uma compra e venda, porque quando um turista viaja, ele precisa levar um cartão de crédito para poder efetuar suas compras. E a operação é feita no banco no momento que o cliente vai pagar a fatura, certo? O banco é que converte essa moeda e a fatura vem na moeda do país, em reais, no caso, do Brasil, tá? Tem também as transações, as transferências postais. Os Correios fazem essa transferência. A gente dá o dinheiro, a moeda local para eles e eles remetem para outro país, fazendo também o câmbio, a troca dessa moeda pela moeda do local de destino, correto? As contas também em moeda estrangeira no país. Também se faz outras operações, que é a operação de moeda nacional entre os residentes, tá, de um país e os residentes no exterior. Pessoas que enviam e recebem moedas de outros países, ok? Tem também as operações com ouro instrumental, que é o próprio ouro, é o ouro propriamente, imaterial. Isso é feito entre bancos. Pessoas não fazem esse tipo de operação, só os bancos, isso fiscalizado também, autorizado pelo Banco Central, tá? Podem ser feitas diretamente ou por meio dos seus correspondentes. Correspondente pode ser qualquer pessoa jurídica que entre suas atividades esteja a atividade de troca de moedas entre os agentes, tá? Só podem ser correspondentes às seguintes pessoas jurídicas: instituições financeiras, instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. Bacen é o Banco Central, tá? É uma sigla que a gente utiliza para sintetizar, para facilitar, né? Pessoas jurídicas cadastradas no Ministério do Turismo, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, mais recentemente, as lotéricas podem ser correspondentes. Falar um pouquinho do mercado paralelo. São ilegais os negócios realizados nesse mercado, né? Ou seja, a posse de moeda estrangeira proveniente de negócios ilícitos
não pode ser feito nesse mercado, no mercado de câmbio, é chamado então de mercado paralelo. Ele existe, todo mundo conhece, tá? O Banco Central regulamenta e fiscaliza esse mercado, né? Ele sabe dessa atividade, que é ilegal, mas isso não nos cabe, né? Cabe realmente, isso é caso mesmo para a polícia investigar e fiscalizar, tá? E não é problema do sistema financeiro. Então, como medir essa relação de troca? Como é que a gente faz? Pela taxa de câmbio. Taxa de câmbio é a taxa da troca das moedas, ou seja, quantas moedas, quantos reais eu tenho que ter para poder trocar por uma outra moeda estrangeira. Por exemplo, o dólar para compra, ela está custando R$ 2,15, o dólar americano. Já a libra esterlina, R$ 3,62. O peso argentino, 21 centavos de reais, custa cada peso argentino. Então, ela reflete o custo de uma moeda em relação a outra, tá? As taxas praticadas hoje no mercado brasileiro, elas são livres. Ela tem livre formação, a gente chama livre, mas é de livre formação. Elas são amplamente divulgadas pela imprensa, diariamente elas mudam, tá? A taxa livre, que eu falo, é taxa de formação de preço, correto? Mas aí você me pergunta, professora, o Banco Central pode interferir nesse mercado? Sim, ele deve, comprando ou vendendo a moeda estrangeira. Da mesma forma que ele fazia com a moeda nacional, ele pode fazer também com a moeda estrangeira, retirando ou colocando moeda estrangeira na economia, correto? Então, por que ele precisa fazer isso? Porque deve-se controlar também moeda estrangeira para se controlar também a inflação. Tá? Da mesma forma que o excesso de moeda nacional provoca inflação, o excesso de moeda estrangeira também. Por quê? Quando as pessoas estão com mais moeda ou nacional ou estrangeira, elas não compram mais, então isso provoca uma pressão sobre os preços, porque as empresas não conseguem produzir o suficiente e vão aumentando seus preços, porque também aumentaram seus custos para aumentarem sua produção. Tá? Não sei se ficou claro. Mas o Banco Central também, ele interfere fixando, tá? Mas isso era no passado. Hoje ele deixa, pela lei da oferta e demanda, ele deixa livre. Porém, quando a economia precisa, ele interfere, tá? Os bancos e as autoridades, eles cobram o que querem. A gente vai numa agência de câmbio hoje, eles cobram um determinado valor para o dólar, por exemplo, que é a moeda mais negociada hoje, mais cotada no Brasil, e aí a gente aceita se quiser, tá? Então a gente faz uma cotação em outras agências também de câmbio, em outras operadoras, em outros agentes e correspondentes, e vai, por isso que se chama que o câmbio é livre. É de livre formação de preço, cada um tem seu preço, mas o consumidor, quem deseja comprar, aceita se quiser, tá? A taxa de câmbio também de um país também depende das variáveis macroeconômicas, né? A gente viu isso na competência 1, quando a gente falou de macroeconomia. Mas numa economia existem os regimes cambiais, que é justamente a forma como se estabelece essa taxa de câmbio. No Brasil, existem 3 principais regimes de câmbio. Aliás, existiram, né? Hoje a gente tem um regime de câmbio flutuante. Mas, por exemplo, na época do Plano Real, em 1994, nós tivemos o regime de câmbio flutuante por bandas. Ou seja, o câmbio deveria variar entre uma banda inferior, num limite inferior, e uma banda superior. Quando ele variava muito mais para baixo ou muito para cima, então o Banco Central deveria interferir nessa economia. Existe também o câmbio fixo, existiu logo após, ainda no Plano Real, logo após o câmbio flutuante por bandas, nós tivemos o fixo, onde o Banco Central fixava essa taxa. Tem também o regime de câmbio flutuante, que é o regime que nós utilizamos. Foi a partir de 1999, nós passamos a esse regime nesse ano, tá? Ele é chamado também de câmbio puro ou câmbio livre e é diferente do câmbio flutuante por bandas, tá? E aí o Banco Central ele interferia quando essa banda chegava ou abaixo da mínima ou acima da superior, do limite superior, né? Então o Banco Central ele pode realmente deixar correr solto.
É como se ele dissesse aí nesse período que isso não é mais de minha responsabilidade. O câmbio pode flutuar à vontade, mas não é bem assim. Quando a economia está em risco, aí o Banco Central realmente deve interferir. Então, a única diferença que há desse regime de câmbio flutuante para o flutuante por bandas é apenas o estabelecimento das metas do limite inferior e do limite superior, tá? Então, como é de responsabilidade do Banco Central manter a inflação dentro da meta, não é? Ele não poderia realmente deixar o câmbio, ele não pode deixar o câmbio ao sabor do vento, ele não pode deixar flutuar de qualquer forma. Então, aí você pode me perguntar, professora, mas qual a diferença? Então, a diferença é essa, é apenas as bandas, tá? Então, os nomes são parecidos, mas um é por bandas e o outro é normal, câmbio livre. Bem, política cambial, então, a gente até já falou, não é? O Banco Central interfere na economia, vendendo ou comprando, né, o dinheiro estrangeiro, o dólar no caso. E então, se a taxa de câmbio está muito elevada, não é? O dólar está muito caro, o Banco Central vende mais dólares para forçar o preço, para forçar a queda do preço, tá? Se a taxa de câmbio estiver muito depreciada, ou seja, muito baixa, o Banco Central compra moeda para forçar a elevação do preço. Funcionamento do mercado de câmbio. Então, qualquer pessoa, você me pergunta, professora, qualquer pessoa pode operar no mercado de câmbio? Pode. Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Pode comprar e vender. Desde que essa operação ele seja agente autorizado pelo Banco Central, que seja observada a regulamentação do mercado, tá? Regulamentação em vigor e também não tem limite de valor. Hoje, o mercado de câmbio ele funciona de forma unificada. O que quer dizer isso? Hoje eu digo de 2005 para cá. É porque existia uma legislação para o mercado flutuante e para o mercado livre. Era diferente. Então, era muito confuso entender essa legislação. Hoje é única. Se chama até de novo mercado de câmbio, tá? Foi o Banco Central que reformulou isso. As operações até R$3.000 relativas a viagens internacionais, transferências unilaterais, quando você remete dinheiro para outro país, né, é chamado dessa transferência unilateral, elas podem ser informadas para o Banco Central em até o dia 10 do mês posterior à sua realização, a realização dessa operação. As operações realizadas pelos Correios e por meio de cartões de crédito podem ser informadas mensalmente, tá? Sobre as operações cambiais, elas terão a característica de gerar dois segmentos, o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário implica a entrada realmente e saída de moeda, tá? Moeda física mesmo. E ela entra e sai do país. Já no mercado secundário é uma operação de câmbio, de troca de moeda, só que fica interno, não sai do país. Por exemplo, o Banco Itaú deseja comprar ao Bradesco $10.000. Então, mudou de agente, mudou de instituição financeira, mas não saiu do país. Isso é chamado mercado secundário. Exemplos de mercados primário e mercado secundário, tá? No mercado primário, por exemplo, se um banco quer vender dólar a outro banco, eles fazem a operação entre eles, é um mercado secundário. O dinheiro, a moeda não sai do país. Já quando o João deseja viajar, que compra dólares, ele leva essa divisa, né, para outro país. Então, isso é uma operação no mercado primário. Os agentes autorizados a operarem nesse mercado são quase todos os bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimentos, bancos de câmbio, né, as agências de fomento. Alguns podem fazer todas as operações, outras não, só operações específicas e autorizadas pelo Banco Central, tá? Outros operadores são as agências de turismo, né, que fazem também operações cambiais, e meios de hospedagem. Alguns deles são autorizados a fazerem, ok? O contrato de câmbio, ele é um instrumento que formaliza a operação de compra e venda, tá? Consta informações relativas a quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é a moeda estrangeira negociada, a taxa de câmbio estabelecida nessa negociação e a quantidade da moeda.
Essas informações, elas não são suscetíveis de alteração, tá? Quando for necessário alterar, terá que ser realizado um novo contrato, ok? Nas operações de até 3.000, não há necessidade de contrato, mas o registro deve ser feito normalmente. Existe um modelo de contrato, onde vocês podem ver na resolução 3.691 do Banco Central, tá? Ela é de 16 de dezembro de 2013. Como eu falei, o cancelamento pode ocorrer, mas mediante consenso das partes, e é formalizado um novo contrato. Aí você me pergunta, professora, e se não houve consenso? Se não há consenso, então os bancos autorizados a operar em câmbio, eles podem proceder à baixa do contrato, tá? De sua posição cambial. Bem, quando se fala liquidação de contrato, liquidação é a transação propriamente, é a finalização dessa operação. A gente chama liquidação. A pessoa recebe a moeda estrangeira que deseja e o comprador paga. Então, no momento que uma paga e a outra recebe, é quando houve a liquidação desse contrato. Os prazos, as operações de câmbio, elas possuem prazos. Então, se chama de liquidação pronta aquela com até 2 dias úteis, e a liquidação futura é a partir de 2 dias úteis do dia da operação. Nas modalidades de pagamento, essas regras são estabelecidas internacionalmente, tá? Elas são uniformes para todos e imparciais também. As principais modalidades são pagamento antecipado, onde há risco mínimo para o exportador, tem a remessa direta ou sem saque, a cobrança documentária e a carta de crédito. A carta de crédito ela é a modalidade mais utilizada, é a mais praticada pelos comerciantes internacionais. Ela oferece garantias tanto ao exportador quanto ao importador, não é? Porque, na verdade, ela é uma ordem de pagamento condicional. Se forem atendidas as exigências do importador, então o banco efetua o pagamento. Se isso não ocorrer, não há o pagamento. Então, é uma modalidade segura e que é segura para ambos os lados, tanto para o comprador como para o vendedor. Bem, pessoal, isso é tudo, tá? Gostaria de ficar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Operações cambiais existem diversas, tá? Mas na prática é a compra e venda de moeda estrangeira, ou para comprar papéis de outro país, ou para comprar propriamente a moeda, o cartão de crédito. Então, operação cambial é exatamente isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês fazem a pergunta, eu estarei disponível para responder, e a gente se vê na próxima competência, na 3, quando falaremos sobre balanço de pagamentos, tá? Até lá.